Fala galera, nós estamos aqui iniciando mais uma aula e essa aula eu acho ela muito importante. Importante no sentido de que o que as empresas, o que as indústrias, elas esperam do profissional que atua na área técnica, o técnico, o tecnólogo ou o engenheiro de controle de automação. Ou seja, esses três vertentes, esses três níveis de formação. Eu acho que eu tenho bastante propriedade para falar, porque eu já ministrei aulas nos cursos técnicos, tecnológicos, de engenharia, e também hoje eu estou aqui numa instituição que tem um grande, um caminho muito consolidado na formação, tanto técnica, tecnológica, quanto engenharia. E aí, antes de nós aprofundarmos nesse tema, a gente precisa entender ali qual que é a diferença do técnico para o tecnólogo e para a engenharia e onde eles devem atuar, beleza? Então, o técnico, o curso técnico, ele tem uma pegada mais prática. Por isso que eu não sou muito fã do curso técnico EAD, porque EAD geralmente vai ser 20% da carga horária. Não estou falando que há problemas em fazer o curso técnico em EAD. O problema é que a gente percebe que a parte prática, que é a ênfase principal, ela tem às vezes uma carga horária muito pequena. Mas isso é em todas as instituições? Não, não são em todas as instituições. Pelo contrário, existem boas instituições que também têm cursos técnicos com formato EAD, com bons laboratórios virtuais que parecem muito com o quesito prático. Esses aí eu não tenho nada contra. Então, até na hora, se você pretende fazer o curso técnico em EAD, procure essas instituições, tá bom? Um detalhe que eu não falei aqui, qualquer dúvida que você tiver a nível de qualquer assunto que eu tratei aqui, é só você colocar nos comentários, porque a pretensão aqui é contribuir e que você aprenda. A minha intenção aqui hoje é fazer você entender bem o que essas indústrias, o que essas empresas esperam. Então, o técnico, ele tem uma formação sólida, prática, que é para atuar justamente no chão de fábrica. E aí existem vagas, se você for olhar no LinkedIn, nas principais plataformas de empregabilidade, vagas como técnico em automação, técnico em mecatrônica, técnico instrumentista. Essas vagas elas estão muito bem consolidadas aí no mercado. A gente tem uma segunda vertente, ela diferencia do técnico a nível de gestão, é o tecnólogo. Então, o tecnólogo, além de ter toda a concepção do conhecimento técnico, ele também tem um conhecimento a nível de gestão. E isso leva ele do chão de fábrica para cargos que também atuam na área de gestão. Mas, Felipe, é uma premissa? Não, não é uma premissa. Pelo contrário, eu já vi muitas pessoas com formação técnica que atuam também em cargos de gestão dentro da área de manutenção, dentro da área de automação e afins, beleza? Então, não é uma premissa, mas é uma diferença e a formação geralmente dura 3 anos. Da mesma forma, você vai achar esses cursos também no formato EAD, essas instituições. E o tecnólogo, ele já é considerado uma graduação, ou seja, ele é um ensino superior. Então, isso é importante, muito importante na hora aí que você for fazer a sua escolha. Você quer uma formação mais rápida e que ainda assim seja nível de graduação, o tecnólogo é essencial e ele pode contribuir muito com você, porque ele é 3 anos, tem o nível de gestão. Mas o que difere da engenharia? A engenharia traz a pegada além de chão de que assim, além de prática, gestão, traz o científico das coisas. Ou seja, você vai aprofundar por que algo acontece. E aí isso te dá vários requisitos para você atuar, por exemplo, não somente a nível de chão de fábrica, mas também a nível de gestão, a nível de projetos e a nível de ciência também. Então, essas são as diferenças principais. E o curso de engenharia tem uma durabilidade de 5 anos, né? Então, cada um com seu tempo: 2 técnicos, 3 tecnólogos, 5 engenharia. Mas a pergunta é: por que a gente ouve tanto hoje, e isso é uma afirmação que eu dou com bastante propriedade, e a formação técnica a nível de engenharia, tecnologia ou técnica tem muitas vezes sido empregada por Ubers. E isso é terrível, eu acho ruim, cara, porque pensando nesse sentido, o aluno fica ali 2 anos, ou 3 anos, ou 5 anos se esforçando, às vezes, com dificuldade de pagar mensalidades.
e no final não consegue uma oportunidade na empresa. E se eu fizer uma busca aqui no LinkedIn, pessoal, de vagas, vamos lá, eu vou aqui com vocês aqui, ó, LinkedIn. Abrir o LinkedIn ao vivo aqui para vocês entenderem. Vou vir aqui na parte de vagas e eu vou digitar aqui, ó, aqui tá Rio de Janeiro, mas eu vou colocar a nível Brasil e eu vou colocar, por exemplo, técnico em automação. Então, tem aqui, ó, 1001 resultados. Se eu for vir aqui, ó, engenharia de controle e automação. A gente tem aqui, ó, 933 resultados. E assim sucessivamente. Vagas existem. Por que essas vagas, então, elas não são preenchidas? O que falta? Por que o engenheiro recém-formado ou até aquele que tem uma experiência não consegue não consegue vagas? Essa é a maior realidade. Não consegue vagas ali dentro da indústria e acaba no fim optando por trabalhar no Uber. Gente, nada contra o Uber, pelo contrário, eu sou daquela pessoa que, independente da forma, eu acredito fielmente que o pai de família, a mãe de família tem que levar o sustento para sua casa. Então, se o Uber é a forma que a pessoa encontrou para levar o sustento para sua casa, ótimo, ótimo. Mas não, se eu só sou contrariado, porque tem vagas com boas oportunidades, bons salários. E não somente vagas, às vezes você não quer ser um CLT, às vezes você quer ser um empreendedor e empreender na área de automação industrial. Então, o que a empresa, o que as indústrias, elas esperam de você? Eu costumo dividir isso em dois fundamentos: o fundamento técnico e o fundamento que a gente chama de interpessoal, relacionamento interpessoal. Vamos lá, primeiramente, falar um pouco sobre a parte de fundamentos técnicos. A automação industrial, ela é fundamentada em 4 pilares, correto? Já falei isso algumas vezes, mas eu vou aqui novamente dar um overview sobre cada um, que é programação, instrumentação industrial, redes industriais e controladores. Esses são os 4 pilares. Programação, gente, é difícil você imaginar hoje uma indústria que não possui qualquer nível de programação. Toda indústria, qualquer equipamento, indústria de processo contínuo, indústria de processo discreto, ela precisa de programação para os seus processos. Só assim ela vai ser controlada. Então, programação é essencial. E eu sempre recomendo, gente, porque tem aquela dificuldade que às vezes passam, que programação é algo complexo. Não, programação nada mais é do que você trabalhar com um raciocínio lógico, entender como funcionam as coisas. E não é necessário você fazer um curso da Siemens no Tia Portal, da Rockwell no Instituto 5000, dos, da, da Schneider no Soul Machine e em outros N fabricantes. Não. Tudo que você precisa é aprender a programar da forma correta. Porque a programação e a lógica é a mesma, gente. Isso independente de embarcado, independente de hardware, independente de marca, a programação e a lógica não muda. Então, o que muda de uma coisa para outra é a interface. A interface da Siemens é o Tia Portal. A interface da Rockwell é o Studio 5000, a interface da Schneider é o Soul Machine. Então, essas interfaces, elas vão modificar, porém a lógica é a mesma. Então, o que você precisa e o que as empresas esperam de um engenheiro de controle de automação, de um técnico, de um tecnólogo, é que ele tenha um raciocínio lógico, ele saiba programar. E eu vou além. O cara que tem um raciocínio lógico, a pessoa que sabe programar, ela sabe resolver problemas, porque problema nada mais é do que a sua resolução, é uma lógica. Tudo tem um princípio lógico. Por isso que esse profissional, ele é importante para a indústria. E eu considero essencial, se você quer se dar bem dentro da indústria, na área de automação industrial, gente, programar é essencial. Ter raciocínio lógico é essencial. Então tá na hora de você estudar, cara. Tá na hora de você programar. Tá na hora de você entender o que são equações booleanas. Tá na hora de você saber resolver problemas matemáticos. Tá na hora de você saber programar conforme a norma IEC 6131, terceira parte.
Isso é importante, tá bom? Então, essa eu acho que é a primeira resposta do que as indústrias esperam. Esperam que o profissional da automação industrial saiba programar. O segundo é que ele saiba também sobre instrumentação industrial. Por quê? Eu falo que as indústrias elas têm três objetivos, que é melhoria de processo, melhoria de produto, redução de custos. E é só possível fazer isso quando você tem controle sobre o seu processo. E o controle vem de variáveis ou de dados que você está buscando lá do seu processo, como temperatura, pressão, nível, variáveis analógicas, variáveis digitais, variáveis com instrumentos usuais, variáveis com instrumentos analíticos. Então, a instrumentação industrial ela é essencial para isso. E ela é importante. E existe uma norma que eu considero uma norma muito importante, principalmente para aqueles que querem desenvolver projetos na área de automação industrial, que é a ISA 5.1. E 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5. Essas cinco normas, elas vão te dar uma vertente gigante, gigante mesmo, de como funciona a instrumentação industrial dentro de uma empresa, como criar projetos. E fora isso, gente, entender sobre instrumentação não tem como programar sem dados na indústria. E os dados, eles são coletados por instrumento. E não somente instrumentos usuais ali, 4 a 20, 0 a 10 volts, 0 a 24 se for digital. Não, eu falo inclusive a nível de redes, que é o próximo tema aqui, ó. Então existem ali, de acordo com a ISA 95, a pirâmide de automação, existe as redes industriais e existe na primeira camada a rede de campo. A rede de campo ela é essencial para instrumentos que utilizam de redes industriais. E algumas redes são essenciais hoje. A IO-Link, ASI, são redes de campo Profibus, são redes de campo ali, até o Profinet, que são bastante utilizadas e eu recomendo você entender bem sobre elas. Então, gente, um segundo ponto que a indústria precisa tecnicamente é que o profissional da automação industrial, técnico, tecnólogo, engenheiro, saiba sobre instrumentação industrial. O terceiro pilar que eu também acho muito importante é o pilar das redes industriais, né? E as redes, os dados trafegam nela. Então, se eu estou coletando dados aqui na instrumentação, elas precisam chegar ali na minha camada de controle, que é onde eu faço a programação. E às vezes, elas precisam sair da programação e ir ali para nível de supervisão. Tanto que aqui o pilar é de redes industriais e supervisão, e HMs. Então, nesse caso, o profissional ele tem que entender sobre redes industriais. Felipe, onde eu estudo redes? Redes as pessoas têm, elas consideram um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças, pelo contrário, ele é bem tranquilo mesmo de compreender a essência, a lógica dele. E a melhor forma, gente, de verdade, de você aprender sobre redes é indo direto no fabricante da rede. Então, Profinet, vai no site da Profinet. Profibus, vai no site da Profibus. Quer trabalhar com a Ethernet IP? Vai no site da Ethernet IP. Entenda, baixa o manual. Ó, vou vir aqui no Profinet, ó. Tô vindo aqui, Profinet, Profibus, ó, profibus.org.br. A Profinet é a evolução da Profibus. Eu abro aqui, ó. Olha o que tem aqui embaixo. Eu vou descer aqui, ó. Olha os manuais. Descrição técnica Profibus, guia de instalação e montagem de cabo, descrição técnica Profinet, guia de projeto Profinet. Tá tudo aqui, gente. Tá tudo aqui. Então, às vezes, a gente fica pensando mil e uma soluções. Não, às vezes, tá um clique de você. Então, o profissional, inclusive eu falo que das grandes deficiências da indústria é justamente profissionais que entendem sobre redes industriais e que entendem sobre tratamento de dados. Não acha esse tipo de profissional, não acha. E os que acham, ou eles estão prestando serviço, ou eles são uma mão de obra muito valiosa, muito valiosa. E são disputados no mercado, são bem disputados. Então, redes industriais e supervisão é outro pré-requisito que eu acho muito importante para aqueles que atuam na área de automação industrial e as indústrias procuram isso. E por último, como controlar o processo. Você vai controlar de que forma? Aí tem os controladores P&D, que não é um bicho de sete cabeças também, cabeças, né? E tem outros tipos de controle on-off, controles por fuzzy, em várias formas. Pessoal, esses 4 pilares são pilares técnicos.
pilares que são importantes e que vão realmente fazer a diferença para aqueles que atuam na indústria. Isso aqui, esse profissional que tem fundamentado esses 4 pilares, programação, instrumentação, redes industriais de supervisão e controles ou controladores, eles são conhecidos dentro do mercado de automação industrial como integradores. São esses integradores que são bastante, essas vagas aqui que eu mostrei para vocês de engenheiro, de controle de automação, engenheiro tal, essas vagas, engenheiro 3 de automação, essas vagas, elas exigem que a pessoa saiba sobre integrar sistemas. E aqui, ó, aqui você vai olhar aqui, ó, CLPs, Ladder, Robocuca, Python, IoT, Arduino, Raspberry. Cara, tudo isso aqui está fundamentado em um daqueles 4 pilares. Então, é com certeza importantíssimo. E as empresas esperam que o profissional da área de automação industrial tenha competência técnica para conseguir resolver problemas. E aí eu não só falo da terceira revolução industrial, porque às vezes você pensa CLT, instrumentação, não. Eu falo inclusive da quarta. A gente tem que começar a evoluir, gente, a nossa mentalidade, que nós estamos passando por transformações bastante rápidas. Então, a quarta revolução industrial, ela está aí com novas tecnologias como inteligência artificial, robótica avançada, Big Data Analytics, visão computacional, que são tecnologias antigas, mas que estão bastante difundidas agora, estão sendo difundidas dentro da indústria. E daqui a algum tempo vai vir a quinta revolução industrial. E se nós não pararmos de não buscarmos alcançar esses novos conhecimentos, cara, com certeza a gente vai ficar para trás. Então, a empresa espera, a indústria espera essas características técnicas e essa percepção do avanço tecnológico quando se fala de competências técnicas para o profissional da área de automação industrial. Só que não é somente isso. Eu não lembro, vou ver se eu acho aqui, ó. Soft skills, 85% vagas de emprego. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui alguma. Vamos pegar essa aqui do LinkedIn de Portugal. Ó. Mas aqui fala, eu vi uma reportagem que fala que, olha aqui, esse gráfico aqui ele é até bastante interessante, ó. 85% do, dos não preenchimentos de vagas dentro da indústria e do mercado de forma geral, não é porque a pessoa não tenha hard skills, ou seja, não é porque ela não tenha competência técnica, é porque ela não tem soft skills. Ou seja, ela não sabe se relacionar com outras pessoas. Ela não sabe ter um bom relacionamento, ela não consegue trabalhar em equipe, ela não consegue trabalhar em conjunto com outra pessoa, ela é isolada. Isso, cara, é um problema. Ela não sabe conversar, ela não sabe se posicionar, ela não sabe, às vezes, trazer e demonstrar uma ideia com palavras claras, ela não sabe ter um bom relacionamento com o pessoa do lado, sempre parte para agressão, ou às vezes não sabe, às vezes, conversar. Cara, isso é importante, soft skills, capacidade de relacionamento interpessoais. Isso aqui eu acho bastante. Talvez você já, vou até citar aqui um exemplo, talvez você trabalha numa indústria hoje e há anos e não consegue crescer profissionalmente, mas olha um cara que entrou há 2 anos e cresceu já 2, 3 postos. Você, cara, como? Como? O que ele tem de diferente? Às vezes ele conhece até muito menos que você. Pode olhar aqui, provavelmente. Ele tem soft skills, ou seja, ele sabe se relacionar. O relacionamento, gente, permeia qualquer oportunidade de emprego que você tem. Qualquer oportunidade de crescimento, ela vem por relacionamento. Até na hora da entrevista, se você for entrevistado e ali você demonstrar que você tem uma boa capacidade de dialogar, você tem uma boa capacidade de se relacionar, é muito provável que você vá para as próximas fases, porque é isso que eles procuram, principalmente nas primeiras fases. Então você precisa, se você percebe que tem dificuldade de relacionamento, é hora de você buscar ajuda
Como eu vou me portar numa entrevista? Como eu vou me comportar? Como trabalhar em equipe? Porque isso sim pode ser um pilar importante para você dentro da área de automação industrial, que te fará entrar na indústria, mas também que te fará crescer profissionalmente dentro da indústria. Isso sim é importante. A competência técnica, ela pode te dar a habilidade de resolver problemas ali de um ponto, de uma planta, de um processo, de um equipamento específico. Porém, a capacidade de relacionar te fará ir além disso, porque você resolve problemas e você ainda consegue transferir confiança perante as outras pessoas. Então, se eu fosse perguntar, se alguém me perguntar hoje, eu como pessoa que já contratou vários profissionais dentro da indústria, Felipe, o que que você espera de um profissional da área de automação? Eu espero sim que ele tenha a capacidade de programar, conheça sobre instrumentação, conheça sobre redes industriais, conheça sobre controladores. Isso é importantíssimo e eu espero que esse profissional tenha essas competências técnicas, tenha uma visão do futuro, do que está acontecendo agora da indústria 4.0. E se tiver mais evoluções, ele tenha competência e conhecimento dessas próximas evoluções, que ele tenha um pensamento lógico, que ele seja um bom resolvedor de problema, que ele não fuja do serviço, pelo contrário, ele seja alguém esforçado, que aprende, quer aprender, mas também eu quero um cara que trabalha com pessoas, que tem uma boa convivência pessoal, que sabe conversar, que sabe dialogar, que sabe expor ideia, que está ali para contribuir e não para passar a perna e não para subir em cima de outras pessoas. É isso que a indústria espera de um profissional da área de automação industrial. E eu queria te fazer uma pergunta. Você percebeu que algo que eu falei aqui é importante para você? Ou você tem alguma dificuldade em algum desses pilares, seja de hard skills, competências técnicas ou soft skills? Coloque nos comentários. E, gente, vamos fazer desse vídeo aqui um vídeo onde você vai expor a realidade sua, onde você vai pedir ajuda e onde você vai falar vai mostrar suas deficiências buscando alcançar a referência. E lembrando que aqui no nosso canal, pessoal, toda a estrutura desse canal foi desenvolvida para você aprender a fazer projetos de automação industrial na prática, com várias aulas, mas também para te ensinar a posicionar e aí impulsionar a sua carreira dentro da indústria 4.0. Não basta para mim apenas te mostrar tecnicamente resolver problemas, mas eu quero te mostrar como se comportar dentro do mercado de trabalho. Essa é a nossa aula de hoje e como eu sempre termino nossas aulas, até a próxima aula. Não esquece de curtir, compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e qualquer dúvida, coloque nos comentários. Tamo junto!